Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um dos satélites de Saturno. À primeira vista, ele parece não passar de um pequeno bloco de rocha espacial. Mas quanto mais descobrimos sobre ele, mais misteriosa se torna sua verdadeira natureza. Afinal, o que é Febe? Seria ela uma relíquia surpreendente dos tempos em que o sistema solar ainda era jovem? Seria um fragmento de um planeta anão que se despedaçou no passado? Ou talvez um visitante interestelar que veio de um sistema estelar distante e acabou capturado por Saturno? Pessoal, quem fala com vocês é o Deluca. Bem-vindos ao nosso canal Pipa. E a partir de agora, vamos contar tudo sobre ela. Então, bora começar nosso vídeo. Pioneira de um novo método. Febe foi descoberta em 17 de março de 1899 pelo astrônomo americano William Henry Pickering, em uma chapa fotográfica tirada cerca de um ano antes. Curiosamente, esse foi o primeiro satélite descoberto por meio de observações fotográficas do céu. Mais tarde, esse método se tornaria uma das principais formas de descobrir novos corpos celestes e continua sendo utilizado até hoje. Plutão, assim como Eris, Sedna e outros objetos das regiões mais externas do Sistema Solar, foi descoberto exatamente dessa maneira. Durante muito tempo não sabíamos praticamente nada sobre Febe. Por mais de 100 anos após a sua descoberta, ela foi considerada o satélite mais distante de Saturno. Sua distância até Saturno chega a aproximadamente 13 milhões de quilômetros, e Febe leva nada menos que 550 dias para completar uma volta, muito mais do que a Terra demora para orbitar o Sol. Somente depois do ano 2000, graças ao avanço das tecnologias de observação, começaram a ser descobertos vários satélites que orbitam Saturno a distâncias ainda maiores que Febe. O tamanho aproximado de Febe também foi determinado. Esse astro possui um formato irregular, ficando a meio caminho entre a forma esférica assumida pelos corpos maiores e um simples bloco de rocha espacial. Suas dimensões são de aproximadamente 219 por 217 por 204 quilômetros. Talvez possamos dizer que, com um pouco mais de material, ela teria adquirido uma forma esférica mais convencional. Desde os primeiros estudos de sua órbita, já se sabia que Febe pertencia à categoria dos chamados satélites irregulares. Mas o que isso significa? Os satélites comuns, formados junto com seus planetas ou pouco depois deles, também chamados de satélites regulares, seguem determinadas leis da mecânica celeste. Eles orbitam o planeta na mesma direção de sua rotação, geralmente percorrem trajetórias próximas ao plano equatorial, não apresentam excentricidade orbital muito elevada e, frequentemente, mantêm ressonâncias orbitais com outros satélites do mesmo planeta. Por exemplo, o tempo que Ganimedes leva para completar uma volta em torno de Júpiter é exatamente igual ao tempo de 2 voltas de Europa e 4 voltas de Io. Com exceção de Tritão, todos os grandes satélites dos planetas são classificados como regulares. Naturalmente, a Lua também faz parte desse grupo. Já os satélites irregulares não cumprem pelo menos uma dessas condições, e na maioria dos casos, não cumprem nenhuma. Febe é um exemplo perfeito disso. Sua órbita ao redor de Saturno possui uma excentricidade elevada, sendo bastante elíptica, e apresenta uma grande inclinação em relação ao plano equatorial do planeta. Ela não mantém ressonância orbital com nenhum outro satélite e se move em sentido retrógrado ao redor do 6º planeta do Sistema Solar. Em outras palavras, viaja na direção oposta à maioria dos satélites de Saturno. Normalmente, satélites como Febe não nasceram nas órbitas que ocupam atualmente, mas foram atraídos mais tarde pela gravidade do planeta e passaram a fazer parte do seu sistema. Durante muito tempo, Febe não despertou nenhum interesse especial entre os cientistas. Ela parecia ser apenas um bloco comum de rocha espacial capturado por Saturno há alguns milhões de anos, e ninguém imaginava que houvesse algo de extraordinário nisso. Mas como vocês provavelmente já perceberam, essa história acabou sendo muito menos entediante do que parecia. Um encontro no espaço e um mistério inesperado. As primeiras imagens de Febe obtidas por uma sonda espacial foram registradas em 4 de setembro de 1981 pela famosa Voyager 2. No entanto, a qualidade dessas imagens estava longe de ser boa. Febe é um satélite irregular distante, com uma órbita muito inclinada,
e a trajetória da Voyager 2 não havia sido projetada para passar perto dela. Aproximar a Voyager 2 de Phoebe não era uma tarefa simples. A distância entre a sonda e o satélite ultrapassava 2 milhões de quilômetros, e as imagens mostravam apenas um disco borrado formado por um pouco mais de uma dezena de pixels. Por isso, nenhuma informação realmente nova e decisiva pôde ser obtida. Quem mudou essa situação foi outra famosa sonda planetária, a Cassini. Sua trajetória foi calculada especialmente para permitir uma aproximação de Phoebe antes que a sonda entrasse em órbita ao redor de Saturno. O que os cientistas viram depois deixou todos surpresos. Como mencionamos anteriormente, até então os pesquisadores consideravam Phoebe um asteroide capturado por Saturno em um período relativamente recente, levando em conta a escala de tempo astronômica. Porém, as imagens da Cassini revelaram uma paisagem completamente diferente daquela que se esperaria encontrar em um asteroide. Sobre uma superfície extremamente escura, coberta de poeira cósmica, espalhavam-se numerosas crateras de coloração mais clara. Essa aparência é muito mais característica de corpos das regiões externas do Sistema Solar, como Tritão. Em outras palavras, Phoebe não deve ser vista como um satélite rochoso comum, mas como uma antiga visitante vinda dos confins do Sistema Solar. A primeira hipótese sugeria que Phoebe seria um dos chamados centauros. Esse foi o nome dado pelos cientistas aos pequenos corpos que possuem órbitas localizadas entre Júpiter e Netuno. Os centauros ocupam uma posição intermediária entre os asteroides do cinturão principal e os objetos do cinturão de Kuiper. Como sofrem uma forte influência dos planetas gigantes, suas órbitas costumam ser instáveis. Portanto, não seria nada surpreendente se um deles acabasse capturado por Saturno. No entanto, estudos posteriores voltariam a surpreender os astrônomos. Um mundo congelado. Os dados coletados pela Cassini sobre Phoebe eram tão complexos e variados que sua análise levou vários anos. Somente em 2012, os pesquisadores anunciaram novos resultados que obrigaram a comunidade científica a reconsiderar mais uma vez tudo o que sabia sobre esse surpreendente satélite. Com base nessas novas informações, a equipe de pesquisa elaborou um modelo de estrutura interna de Phoebe. Os resultados indicaram que no início de sua existência, seu interior pode ter passado pelo menos parcialmente por um processo de diferenciação em camadas. Atualmente, essas regiões internas estão um pouco misturadas, mas ainda é possível perceber a presença de diferentes camadas. As diferenças não são tão bem definidas quanto em um planeta completo, mas existe uma superfície coberta de poeira cósmica, uma camada de gelo logo abaixo e um núcleo rochoso na região central. Em comparação com satélites regulares mais internos de Saturno, Phoebe possui uma proporção maior de material rochoso e uma proporção menor de gelo. Tudo isso indica que Phoebe não é apenas um asteroide nem um simples objeto da classe dos centauros. O que temos diante de nós é um corpo muito mais raro, um planetesimal. Podemos considerá-lo uma testemunha preservada da época em que o Sistema Solar ainda era jovem e os planetas estavam apenas começando a se formar. O processo de formação planetária avançou por meio de colisões constantes entre sementes de diferentes tamanhos desses blocos rochosos com poucos quilômetros até corpos com centenas de quilômetros de extensão. Esses corpos são chamados de planetesimais. Phoebe talvez seja um astro que não conseguiu se transformar em planeta. O processo de diferenciação interna chegou a começar, mas faltou o material necessário para que ela continuasse crescendo. Também é possível que, em seus estágios mais antigos, uma extensa camada de água semelhante a um verdadeiro oceano subterrâneo tenha existido abaixo da superfície. Porém, esse astro não possuía massa suficiente para conservar o calor por muito tempo, e esse oceano acabou congelando relativamente depressa. Caso essas hipóteses sejam confirmadas, Phoebe se tornará uma verdadeira cápsula do tempo. Ela seria uma amostra extremamente valiosa de um astro que não conseguiu avançar para a etapa seguinte do seu desenvolvimento e permaneceu para sempre congelado em sua forma primordial. E o mais surpreendente seria descobrir que durante o breve período em que existiu um oceano líquido ou um ambiente semelhante, algo parecido com uma forma de vida primitiva conseguiu surgir. Nesse caso, talvez um dia possamos encontrar amostras de células que permaneceram congeladas durante 4 bilhões de anos.
Para terminar, vamos apresentar mais um fato interessante relacionado a Febe. Ao longo de eras, uma enorme quantidade de poeira se acumulou sobre ela, e as partículas escuras lançadas de sua superfície por impactos de micrometeoritos chegaram a formar um anel independente ao redor de Saturno. Ao contrário dos outros anéis, esse se estende por toda a órbita de Febe e, por isso, permanece inclinado em relação ao plano equatorial de Saturno. O anel de Febe é o mais distante, o mais escuro e o mais incomum de todos os anéis desse planeta gigante. Na verdade, Febe é tão empoeirada que exerce uma influência peculiar até mesmo sobre outros satélites de Saturno. Durante muito tempo, por exemplo, os cientistas tentaram entender a estranha aparência de Jápeto. Um dos seus hemisférios é escuro, enquanto o outro é claro. Talvez vocês já tenham percebido qual é a causa disso. A poeira vinda de Febe, presente no anel externo de Saturno, desloca-se lentamente para o interior e atinge o hemisfério líder de Jápeto, ou seja, o lado que encontra primeiro essas partículas enquanto o satélite avança por sua órbita. Febe provavelmente é um dos satélites mais incomuns de Saturno, tanto por sua trajetória quanto por suas características singulares. Ela é um exemplo extraordinariamente marcante de como um astro aparentemente discreto pode se revelar um verdadeiro tesouro de mistérios científicos capaz de proporcionar descobertas surpreendentes nas mais diversas áreas. Caso tenham gostado desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. E muito obrigado por assistirem até o final. Até o nosso próximo encontro aqui no canal Pipa.